Oi, gente, tudo bem? Conforme eu falei no vídeo da semana passada, hoje nós vamos falar sobre os principais, os mais comuns tipos de distorções cognitivas, tá? Que a gente vê aí no nosso dia a dia. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer um resumão aí do que seriam as distorções cognitivas, tá? Mas para quem não assistiu o vídeo da semana passada, eu acho importante porque ele tá bem completo, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima. Bom, mas o que seriam então as distorções cognitivas, né? Nada mais são do que maneiras equivocadas, erradas da gente processar, da gente interpretar informações que a gente recebe e também situações pelas quais a gente passa. E essas distorções cognitivas, elas se manifestam em forma, né, de pensamentos disfuncionais sobre essas informações e situações pelas quais a gente passa, e elas também causam, né, as nossas reações aí comportamentais e emocionais também disfuncionais, né? Lembra, o modelo cognitivo não é a situação ou o fato em si que me fazem me sentir desse jeito, né? Ou ter alguns tipos aí de comportamentos, mas sim o que eu interpreto daquela informação e daquela situação. Eu fiz uma analogia também que fica bem fácil de entender tudo que eu tô falando aqui agora, tá? Que seriam a questão das lentes. Então, as nossas lentes seriam as nossas crenças, ou seja, a nossa visão de si mesmo, do mundo, das outras pessoas, do futuro. E quando as nossas lentes elas estão sujas ou desajustadas, é quando acontecem as nossas distorções cognitivas, ou seja, a gente não consegue ver com a realidade ali 100%, não consegue ver as situações ou interpretar as situações da maneira mais eficiente e real. Outra informação bem importante que eu acho legal trazer aqui de novo é que o nosso cérebro, ele processa tudo que a gente coloca nele, ou seja, os nossos pensamentos. Então, aquilo que era uma hipótese, ou seja, aquele pensamento disfuncional que eu tive a partir de uma situação que eu vivenciei e que não está baseado em evidências, porque ele é uma hipótese, acaba sendo processado pelo nosso cérebro como uma realidade, como uma verdade. Lembrando que existem outros tipos de distorções cognitivas, mas hoje eu vou trazer os mais comuns. Muitos deles aí a gente pode enxergar em quem tem transtornos de ansiedade ou em quem tem transtornos depressivos ou em quem tem uma ansiedade mais elevada, por exemplo. Mas lembrando também que todos nós fazemos distorções cognitivas, tá? Mas, por exemplo, quem tem algum transtorno mental vai fazer com muito mais frequência, vai ser muito mais forte. Então, a primeira distorção cognitiva, que é bem comum em quem tem transtornos de ansiedade ou somente uma ansiedade mais elevada, é a catastrofização, que nada mais é do que sempre pensar que o pior de uma situação vai acontecer. É também ter uma visão do que o que aconteceu, né? E do que o que vai acontecer vai ser muito horrível, vai ser insuportável, né? E sempre enxergar eventos negativos como sendo grandes catástrofes. E alguns tipos, né, de exemplos aí de pensamentos disfuncionais baseados na catastrofização seriam aí, por exemplo, se eu for demitida, vai ser o fim da minha carreira. Ou se o meu namorado terminar comigo, eu não vou suportar. Então percebam que a pessoa sempre enxerga tudo como sendo insuportável, sendo uma catástrofe. Outro tipo bem comum de distorção cognitiva é a polarização, ou seja, aquela visão de tudo ou nada, de 8 ou 80, que nada mais seria que enxergar, né, os eventos, as situações, em apenas duas categorias, em que ambas se excluem, né, uma exclui a outra, ou seja, ou aquilo é bom ou aquilo é ruim. Tanto eventos, situações quanto pessoas são vistas, né, em termos absolutos, né? É um tipo de pensamento muito extremista que acaba realmente desconsiderando outras possibilidades, outros desfechos, né? E não existe meio termo. Alguns exemplos de pensamentos disfuncionais baseados nessa polarização podem ser: eu tirei 8 na prova, então eu sou burra. Ou seja, o raciocínio dessa pessoa é que se eu tiro qualquer nota que seja abaixo de 10, significa que eu sou burra. Outros exemplos: ninguém gosta de mim, eu não faço nada certo, tudo foi uma total perda de tempo. Então preste atenção se você faz muito uso dessas palavras extremistas. Tudo ou nada, sempre ou nunca. O treino para esse tipo de distorção cognitiva é justamente começar a prestar atenção, enxergar os meio termos. Bom, algumas distorções cognitivas, elas têm características sobre o futuro, ou seja, elas são muito mais comuns em quem tem transtornos de ansiedade ou uma ansiedade mais elevada, que seriam a catastrofização, que eu já falei anteriormente, e essas duas próximas que eu vou falar a seguir, que seriam e se e também a adivinhação. E por quê?
justamente porque ao tentar prever o futuro de forma negativa, a gente acaba ativando a ansiedade. A distorção cognitiva e se ou questionalização é realmente se questionar por escolhas do futuro. Por exemplo, e se eu for demitido do meu trabalho? Mas também podem acontecer questionamentos sobre escolhas do passado, se culpar por escolhas do passado. Como, por exemplo, se eu não tivesse viajado, isso aqui não teria acontecido. Só que fazer muito esse tipo de questionamento realmente só aumenta a ansiedade e não ajuda nem a formular possíveis hipóteses, para uma solução de um problema ou enfim. Outro tipo de distorção cognitiva bem comum nos transtornos de ansiedade é a adivinhação, que nada mais é do que literalmente tentar sempre prever o futuro de maneira negativa. Seria antecipar problemas que talvez nem aconteçam, E as expectativas negativas, elas são sempre vistas como fatos. Por exemplo, o meu chefe não vai gostar do meu trabalho, ou eu acho que o fulano não vai gostar de mim. Outra distorção cognitiva bem comum é o raciocínio emocional. É eu presumir que todos os sentimentos que eu tenho, eles são fatos. Pode usar uma frase assim: sinto, logo existe. É eu colocar uma explicação racional em cima de algo que eu acho que eu estou sentindo, mas eu não tenho certeza. Como, por exemplo, alguns pensamentos disfuncionais. Eu sinto muito medo, eu estou muito desesperado, então realmente deve ser muito perigoso sair de casa. Ou, por exemplo, eu sinto que a fulana, ela tá diferente comigo, então eu acho que ela realmente não gosta mais de mim. Outro tipo de distorção muito comum, que eu acho que todos nós fazemos em algum grau, é a leitura mental, que é o presumir que eu sei o que a outra pessoa está pensando, o que ela vai pensar, como é que ela vai agir, só que eu não tenho evidência nenhuma disso. E eu também sempre desconsidero qualquer outro tipo de desfecho ou de hipótese para aquela situação. Alguns exemplos de pensamentos disfuncionais podem ser: bom, eu conheço fulano, eu sei que ela vai pensar isso, eu sei que ela vai fazer isso. Ou também, eu sei que o meu chefe ele não está gostando do meu projeto. Outra distorção bem comum é a desqualificação do positivo, que é qualquer experiência positiva ou qualidades próprias, elas são minimizadas, elas são desvalorizadas e vistas como normais. Então, alguns exemplos aí de pensamentos disfuncionais. Eu só consegui fazer aquilo ali porque era fácil, E uma palavra muito utilizada aí por quem faz esse tipo de distorção é o mas, Eu fiz isso aqui, mas não foi nada demais. Abstração seletiva, visão em túnel ou filtro negativo são a mesma distorção cognitiva. E é basicamente quando a parte negativa ou neutra de qualquer situação é sempre realçada, enquanto os aspectos positivos são ignorados e abafados. Um exemplo aí de pensamento disfuncional: o meu chefe me acha um péssimo profissional. E esse pensamento foi baseado numa crítica, que esse profissional recebeu, ignorando todos os outros elogios. Mais uma distorção bem comum são as comparações injustas, que é eu me comparar com pessoas em que eu sempre vou ficar em posição de desvantagem. E isso porque eu vou me comparar com pessoas, que têm outras habilidades que eu não tenha, por exemplo. As comparações, elas são boas quando feitas com elementos, com características, com habilidades que nós também tenhamos, e não somente aquela pessoa. Porque essas comparações aí saudáveis, elas são muito boas para o nosso crescimento. Bom, e a última distorção cognitiva que eu vou trazer hoje são os imperativos. Deveria, tenho que nada mais é do que interpretar aí os eventos, em termos de como as coisas deveriam ser e não como de fato elas são. E também são afirmações meio que absolutistas para poder gerar motivação ou modificação de algum tipo de comportamento. Então, alguns pensamentos disfuncionais baseados nessa distorção poderiam ser: eu devo ser perfeito em tudo o que eu faço. Eu tenho que ter controle sobre todas as coisas. Então, tendo noção um pouquinho, de todas essas distorções e outras que existem, como eu falei, é realmente você poder tentar enxergar como é que você interpreta as situações pelas quais você passa ou as informações que você recebe. Se existe algum tipo de padrão, ou seja, algum tipo aí de distorção cognitiva. Então, um questionamento básico para qualquer tipo de pensamento é: eu tenho evidências suficientes desse pensamento? Se não, eu vou atrás de mais evidências para concretizar esse pensamento. Se eu não encontrar mais evidências, então eu tenho que começar a considerar esse pensamento como uma hipótese e não como uma verdade absoluta. Sabe aquele pensamento? Nossa, mas eu tenho certeza disso.
Na verdade, não tem tanto assim, né? É mais um viés que a gente tem. Ao perceber, ou seja, ao começar a questionar os pensamentos, a gente tem uma capacidade de intervir, ou seja, mudar, melhorar, ter uma visão mais flexível e real. E esse foi o vídeo de hoje, espero que faça sentido para você, espero que você goste. E se você gostar, deixa o seu like aqui para mim que me ajuda bastante. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações sempre, né, de vídeos novos. Bom, então é isso, aproveita também e me segue nas redes sociais, tá? No meu Instagram e também no meu Facebook, tá bom? Um beijo e até mais!